seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática e Lógica do professor Sérgio Sarkis. Dando continuidade à nossa teoria dos conjuntos, nós vamos agora para a nossa aula de número 4, onde nós vamos aprender uma ferramenta chamada diagrama de Venn, que você utiliza na resolução de muitos problemas. Se você vai fazer prova do Enem, ou até mesmo no seu colégio, e principalmente concurso público, isso cai demais nessas provas. Então é muito importante que você saiba resolver problemas que envolvem operações com conjuntos através do chamado diagrama de Venn. Quando a gente fala em diagrama de Venn, nós estamos falando num desenho. Então, através da representação gráfica, a gente consegue traduzir o texto no diagrama e, através do diagrama, chegar na resposta que ele está pedindo. Então, nós vamos começar agora resolvendo a nossa questão de número 1, que é uma questão bem básica para que a gente possa dar início a esse tipo de exercício. Então, vamos lá. Amanda está testando 2 tipos de alimentação, A e B, para todos os seus cavalos. Sabe-se que 70% dos cavalos estão sendo alimentados por A. 50% dos cavalos estão sendo alimentados por B. Qual percentual dos cavalos foi alimentado com os 2 tipos de alimentos, ou seja, A e B? Então é muito importante a gente ter a noção de que ele está pedindo o percentual de cavalos que foram alimentados pelos 2. Por isso ele usa o E aqui, ó. Muito bem. Em teoria de conjuntos, o conectivo E indica a intersecção. Então, na verdade, ele quer saber quantos ou qual percentual de cavalos foram alimentados na intersecção entre os conjuntos A e B. Como o texto fala em 2 conjuntos A e B, vamos representar então por 2 bolinhas, sendo que a primeira vamos representar aqui como se fosse o alimento A e a segunda o alimento tipo B. Muito bem. Como ele está pedindo a intersecção, então vamos dizer assim, ó, o X da nossa questão está aqui na intersecção, que é a parte central. Muito bem. Nós sabemos, pelo texto, que o alimento A alimentou 70% dos cavalos e que o alimento B alimentou 50%. Muito bem. Então vamos parar para pensar da seguinte maneira. O contorno azul representa cavalos que foram alimentados pelo produto A. Então, tudo que tiver dentro do contorno azul faz parte do produto A. Como você já marcou aqui X%, então aqui no cantinho da esquerda você vai marcar apenas a diferença. Então, a diferença é 70 menos X. Por exemplo, se o X valer 10, 70 menos 10 daria 60. Se o X valer 30, 70 menos 30 daria 40. De tal forma que o somatório de tudo que está dentro do azul dê 70%. A mesma coisa a gente fala para o produto B. Se eu já registrei X% aqui, então aqui no canto da direita eu vou marcar apenas 50 menos X. Ora, como nós estamos falando em porcentagem, a soma de tudo isso tem que dar 100%. Então, nós temos essa equação matemática para resolver. X igual a 100%. Lembrando que eu estou igualando a 100, porque nós estamos trabalhando com porcentagem. Ora, o menos X cancela mais X. 70 com 50 forma 120. Então, fica 120 menos X igual a 100. Levando 120 para lá, fica menos X
igual a 100 menos 120. Portanto, menos x igual a menos 20. Multiplicando por menos 1, eu digo que o x vale 20. Porque quando os dois lados são negativos, a gente multiplica por menos 1 e troca o sinal. Então isso quer dizer que a parte central corresponde a 20%. E isso nós vamos encontrar na alternativa letra B. Perfeito? Bom, eu sei que você deve estar dizendo assim, tá, mas eu aprendi de um outro jeito no colégio. Perfeito. Perfeito. Tem uma outra forma. Que dá certo para esse tipo de exercício. Já não daria certo para outro tipo de exercício, por exemplo, aqueles que envolvem 3 ou mais conjuntos. Mas nesse caso, a gente para e pensa assim, ó. Eu tenho 70% alimentados pelo produto A. E eu tenho 50% sendo alimentados pelo produto B. Ora, essa soma dá 120%. Ora, 120% passou de 100%. Mas passou quanto? Passou 20. Portanto, a parte central equivale a 20. Ora, se a parte central equivale a 20, eu vou fazer aqui uma coisinha só para a gente poder entender. Se a parte central vale 20%, o canto da esquerda seria 70 menos 20, seria 50%. E o canto da direita seria 50 menos 20, seria 30%. 50 com 20 dá 70, com mais 30, 100%. E esse resultado nos diz o seguinte: 50% dos cavalos foram alimentados só pelo A, 30% dos cavalos foram alimentados só pelo produto B e 20% dos cavalos foram alimentados por ambos. Então, nós estamos indo um pouquinho além do que a questão está nos pedindo, porque nós vamos precisar desses conceitos em questões futuras. Perfeito? Vamos para a nossa próxima questão. Em um edifício moram 60 pessoas. 30 usam óculos, 40 têm cabelos pretos e 10 não usam óculos e nem têm cabelos pretos. Sendo assim, é correto afirmar que... Bom, da leitura do texto, a gente extrai a seguinte situação. Nós temos 30 pessoas usando óculos. Então, existe aqui um primeiro conjunto, que é o conjunto das pessoas que usam óculos. São 30. Pessoas que usam ou têm cabelo preto. 40. E pessoas que nem usam óculos, não usam óculos, e não tem cabelo preto. Total de 10. Aqui uma observação. Em lógica, o símbolozinho do tio identifica o conectivo não. Então, não usam óculos, não tem cabelo preto. Tá? 10 pessoas. Muito bem. Nós identificamos que são dois conjuntos, O e P. Vamos assim representá-los. Vamos colocar aqui, ó, usar... Vamos chamar o primeiro conjunto aqui, vamos chamar de O. Lembrando que dentro desse total aqui, 30. E o segundo conjunto, vamos chamar aqui de P, lembrando que esse segundo conjunto é 40. Muito bem. Fora deles, eu tenho que ter 10 pessoas. Por que fora deles? Porque fora simboliza pessoas que não usam óculos nem cabelo preto. Então vamos colocar 10 aqui no cantinho, ó. Fora de todos eles.
E tem um terceiro conjunto, que é o conjunto das pessoas que moram nesse condomínio, que moram nesse edifício. Então vamos chamar esse conjunto de E. Então E simboliza o conjunto de todas as pessoas que moram no condomínio. E é evidente que esse conjunto E, ele tem que envolver todos os demais conjuntos. Então, aqui estaria o nosso conjunto E. Ele envolve pessoas que usam óculos e que têm cabelo preto. Muito bem. Então agora vamos começar a fazer o nosso problema da mesma forma como nós fizemos a questão 1. Vamos simbolizar por X a intersecção de O com P. O que seria o X? Pessoas que usam óculos e que também têm cabelo preto. Ora, se eu já registrei X pessoas aqui, então o cantinho do óculos seria 30 menos X. Tipo, tem 10 pessoas aqui no centro, aqui seria 10, 30 menos 10, 20. Tem 5 pessoas, 20, 30 menos 5, 25. 40, o cantinho do P é 40 menos X. Ora, a soma de tudo tem que totalizar os meus 60 moradores. Então daí surge a nossa primeira equação, né? Que diz que 30 menos X mais o X mais 40 menos X. Atenção agora. Mais os 10, porque afinal de contas, esses 10, eles também moram dentro do condomínio. E isso tem que totalizar 60 pessoas. Então, menos X cancela o mais X. 30 com 40, 70, com mais 10, 80. Então, 80 menos X igual a 60. Então, o menos X é igual a 60 menos 80. Então, fica menos X igual a menos 20. Foi apenas uma coincidência, no problema anterior aconteceu a mesma coisa. Quando ambos os lados são negativos, eu multiplico por menos 1 para trocar o sinal. Conclusão: X igual a 20 é a região central. Então, em termos práticos, vamos assim dizer, lá no meio do caminho nós temos 20 pessoas. Quem são essas 20 pessoas? Pessoas que usam óculos, mas que também têm cabelo preto. Ora, 30 menos 20 é 10. Quem são essas 10 pessoas? São pessoas que usam óculos exclusivamente, mas que não têm cabelo preto. E se o X é 20, aqui eu teria 20. 40 menos 20 é 20. São pessoas que têm cabelo preto, mas não usam óculos. Então você tem que ficar muito ligado nessa história. Ter cabelo preto ou só cabelo preto, usar óculos ou só usar óculos. Então vamos lá para nossas alternativas. Letra A. Exatamente 10 pessoas têm cabelos pretos e não usam óculos. Então vamos lá. Onde é que tem pessoas com cabelo preto que não usam óculos? É essa região aqui, ó. São pessoas que têm cabelo preto, mas que estão fora do conjunto laranja, ou seja, não usam óculos. E ele falou que são 10. Então essa afirmação está equivocada, ela está errada. B. Todas as pessoas que usam óculos têm cabelo preto. Não. Essas 10 usam óculos, mas não têm cabelo preto. O fato de usarem óculos não significa que elas tenham cabelo preto. Exatamente 20 pessoas usam óculos e têm cabelo preto. Perfeito. Exatamente 20 pessoas usam óculos e têm cabelos pretos. Então essa afirmação ela é verdadeira. 40 pessoas usam óculos ou têm cabelos pretos. Atenção, em teoria dos conjuntos, o ou
indica união. E se eu fosse fazer a união desses conjuntos, eu teria esses 10 mais esses 20 mais esses outros 20. Porque a união dos conjuntos é pegar todos, é 10 mais 20 mais 20. E isso daria um total de 50 pessoas. E ele afirmou de forma errada 40. Então a única alternativa correta dessa questão é a alternativa letra C. Perfeito? Então veja que essa questão já tem um pouquinho mais complexa do que a anterior, porque nós entramos aqui com o conceito do edifício e de pessoas que não tinham nem o uso de óculos e nem tampouco o cabelo preto. Perfeito? Vamos para a nossa próxima questão. Considere um conjunto A de 19 elementos e um conjunto Z com 23 elementos. O menor número de elementos da união do conjunto A com o conjunto Z é... Bom, nessa questão, ele coloca o seguinte: eu tenho um conjunto A com 19 elementos e tenho um conjunto Z com 23. Então, vamos marcar aqui, ó. O conjunto A tem 19 e o conjunto B... B não, desculpa. Isso é a força do hábito, né? Depois do A a gente coloca o B. Mas no caso aqui, ele chamou de Z. E o conjunto Z tem 23 elementos. Muito bem. Só que ele não diz se existe uma relação entre A e Z. Então, eu paro e penso assim, ó. Hipótese número 1. Seria os dois conjuntos estarem totalmente dissociados. Aqui está o conjunto A, aqui está o conjunto Z. O conjunto A com os seus 19 e o conjunto Z com os seus 23. Ora, nessa hipótese, se eu fizer a união de A com Z, eu vou ter exatamente 19 com 23. Certo? E isso vai me dar 42 elementos. Muito bem. Só que essa hipótese ela não é única. Eu tenho uma outra possibilidade. Vamos colocar aqui, ó, hipótese 2. Qual seria a hipótese 2? É o meu conjunto A estar entrelaçado ao meu conjunto Z. Então, o que iria acontecer? Iria acontecer de eu ter aqui um elemento comum a eles. Um elemento comum. Por exemplo, suponha que tenha dois elementos comuns a eles. Então, no conjunto A, que é um total de 19, aqui eu marcaria só 17, porque 17 com 2 totalizam 19. E no conjunto Z, que seria um total de 23, como eu já marquei 2, aqui eu marcaria apenas 21. E usando essa hipótese, a união de A com Z daria 17 mais 2 mais 21. 17 com 2 dá 19, 21 com 19, 21 com 19 daria 40. Então observe que eu já teria menos elementos nessa união. Certo? Legal. Bom, existe uma terceira hipótese. Qual seria essa tal terceira hipótese? Essa terceira hipótese seria você ter vou colocar aqui, ó, hipótese 3.
Como o conjunto A tem menos elementos que o conjunto B, eu colocaria o conjunto A aqui, com seus 19 elementos. Então, aqui está o meu conjunto A, sendo envolvido pelo meu conjunto Z. Conjunto esse com 13 elementos. 13 não, de onde é que eu tirei 13, né? De onde é que eu tirei 13? É 23. São 23 elementos. Muito bem. Agora, nessa hipótese, a união de A com B, ou seja, a união de A com Z, daria exatamente Z. Ou seja, 23 elementos. Por quê? Porque como A está contido em Z, a união entre eles dá o maior. Então isso quer dizer que o menor número de elementos da união do conjunto A com o conjunto C é 23. Seria a hipótese do A estar incluído em Z, do A estar contido em Z. E isso nos traz como alternativa, resposta alternativa, letra C. Então, esse tipo de questão exige essa análise sua. É uma novidade, mas a gente tem que estar esperto a isso. O conjunto A tem 19 elementos, o conjunto Z tem 23. Então, existe a hipótese deles estarem totalmente dissociados, existe a hipótese deles estarem entrelaçados em parte, e existe a hipótese do menor estar contido no maior, né? Lembrando em aulas anteriores que o A é subconjunto do Z, porque o A está contido em Z. Portanto, a questão número 3 tem como alternativa correta a alternativa letra C. Vamos para a nossa próxima questão. Em uma pesquisa com 50 empresas do ramo náutico, descobriu-se que todas elas usam, no máximo, 2 fornecedores de combustível. Dentre as 50 empresas, verificou-se que 15 usam fornecedor A, 25 usam B e 18 usam C. A quantidade de empresas que usam exatamente 2 tipos de fornecedores é... Bom, então a leitura do texto nos revela o seguinte: nós temos 3 tipos de fornecedores, A, B e C, e esses 3 tipos de fornecedores são responsáveis pelo abastecimento de 50 empresas. Então nós teríamos 4 conjuntos: o conjunto das empresas, o conjunto dos fornecedores A, B e C. Portanto, a representação lógica desse problema seria assim. O que o contorno verde representa para nós? Ele representa as empresas. E qual é o total de empresas? 50. Então nós temos aqui o fornecedor A, sendo que o total de empresas que usam o fornecedor A é 15. Nós temos aqui ao lado o fornecedor B, totalizando 25. E nós temos aqui embaixo o fornecedor C, totalizando 18. Então, aquela explicação de sempre. Ao terminar o problema, dentro do contorno laranja, eu terei 15, dentro do contorno roxo, 25, e dentro do contorno vermelho, 18. Muito bem. Agora tem uma informação aqui muito importante. Descobriu-se que todas elas usam no máximo 2 fornecedores. Isso quer dizer o seguinte: não existe empresas que usem 3 fornecedores. Se é no máximo 2, não existem 3. Então essa região central aqui, ó, vai o valor 0. Porque essa região central simboliza empresas que utilizam os 3 fornecedores. Por isso que ela está na intersecção das 3 cores, ó. Muito bem.
O problema também não falou quantos usam exatamente 2. Então vamos colocar o seguinte: suponha que aqui seja x, suponha que aqui seja y e suponha que aqui seja z. Perfeito? Muito bem. Então, seguindo a nossa linha de raciocínio, dentro do contorno laranja tem que ter um total de 15. Mas como eu já marquei x e y, então eu vou descontar. Então, desses 15, eu vou descontar o valor de x e vou descontar o valor de y. A mesma coisa acontece com 25. O total é 25 do conjunto B. Eu vou descontar o valor x, que eu já registrei, e no caso aqui o valor z também, que eu já registrei. E nesse cantinho aqui de baixo, o total é 18. Então eu vou descontar o valor y e vou descontar o valor z. Ok? Nesse exercício, não existe a situação de empresas que usem um fornecedor diferente dos 3. Então aqui, na verdade, é o elemento 0. Esse elemento 0 você não precisa contar nesse caso. Muito bem. Então agora a gente vai somar todos esses valores e igualar o resultado a 50. Eu vou fazer a soma aqui de uma forma, ao invés de fazê-la na horizontal, eu vou fazer aqui na vertical. Vamos lá. Primeiro cantinho é do 15 menos x menos y. Então eu marco 15 menos x menos y. Depois tem o cantinho do 25. 25 menos x menos z. Depois tem o cantinho do 18. 18 menos y menos z. Agora tem a região do x, y e z. Então eu vou colocar aqui. Tem mais o x, tem mais o y. Não é mais, é mais, né? Eu coloquei um vezes aqui, não sei porquê. É um mais. E tem mais o z. E teria a região central, que é o 0, mas o 0 não conta. Então, o somatório disso tudo tem que dar 50. Esse aqui é o símbolo do somatório, que é o E. Ora, olha só que interessante. Essa soma na vertical é legal porque a gente consegue ver o seguinte. O x positivo cancela um x negativo. O y positivo cancela um y negativo. E o z positivo cancela um z negativo. Então, o que é que sobrou? Sobrou 15 com 25 com 18. Essa soma aqui vai dar 40 com 18, 58. Sobrou um menos x, um menos y, um menos z. Menos x, menos y, menos z. E essa soma tem que dar 50. Ora, se eu passar o 58 para lá, eu vou ter que menos x, menos y, menos z, será 50 menos 58, dá menos 8. Aí, ao multiplicar por menos 1, eu troco o sinal de todo mundo. Isso aqui vai dar 8. Aí você fala, tá, Sérgio, mas quanto vale cada letrinha? Eu não preciso saber o valor da letrinha. Ele quer saber a quantidade de empresas que usam 2 tipos de fornecedores. Quem são as empresas que usam 2 tipos de fornecedores? O X e o YZ. Ele está querendo exatamente isso. Ele está querendo saber quanto que dá a soma de X com Y com Z. São exatamente 2 tipos de fornecedores. Portanto, o resultado é 8. E isso nós vamos encontrar na alternativa letra C. Uma questão bem diferente, né? Uma questão que já tem um nível mais elevado. Mas é importante que você faça esse tipo de exercício, que você treine esse tipo de exercício,
porque caindo outros vão se tornar mais fáceis. Ok? Vamos para a nossa próxima questão. Questão número 5. Uma papelaria fez uma pesquisa de mercado entre 500 de seus clientes. 500. Nessa pesquisa encontrou os seguintes resultados. 160 compraram materiais para seus filhos que cursam ensino médio. 180 clientes compraram materiais para seus filhos que cursam o ensino fundamental 2. E 190 são pessoas que compraram para filhos que cursam o ensino fundamental 1. 20 clientes compraram materiais para seus filhos que cursam o ensino médio e fundamental 1. 40 clientes, ensino médio e fundamental 2. 30 clientes para fundamental 1 e 2. E 10 clientes compraram materiais para filhos que cursam o ensino médio, fundamental 1 e 2. Quantos clientes da papelaria compram materiais, mas os filhos não cursam nenhum desses 3 cursos, que seria o médio, o fundamental 1 e o fundamental 2. Então o problema pede que você identifique quantos são os clientes que compraram materiais, porém os seus filhos não cursam nenhum dos 3 cursos citados, que seja o ensino médio, fundamental 1 e 2. Muito bem. Então eu reuni aqui as informações para que a gente possa pegar todos esses valores que estão aqui no texto do exercício e transportar para um conjunto. Por falar nisso, nós identificamos nesse problema 4 conjuntos. Quais são eles? O ensino médio, fundamental 2, fundamental 1 e também os clientes da papelaria. Então nós temos 4 conjuntos: ensino médio, fundamental 1, fundamental 2 e a própria papelaria. Então por isso nós vamos fazer aqui a representação dos 4 conjuntos. Então vamos começar agora transportando os valores para cá. Então ele fala o seguinte: são um total de 500 clientes. Então a papelaria tem um total de 500 clientes. Vamos marcar aqui, ó. Vou marcar aqui no cantinho. Pronto. A papelaria tem um total de 500 clientes. Então já sei que quando eu terminar o meu problema, dentro do contorno roxo, eu terei que contabilizar 500 pessoas. Muito bem. Agora vamos interpretar cada frase. Desses 500 clientes, 160 deles compraram material para ensino médio. Então vamos considerar que o ensino médio seja esse primeiro conjunto aqui, ó, EM. Então eu vou marcar aqui o total de 160 clientes. Fundamental 2, vamos colocar aqui, ó, Fund 2. Tem um total de 180 clientes. E o Fund 1, vamos registrar aqui, Fund 1, tem um total de 190 clientes. Ok. Próxima informação. 20 clientes compraram material do ensino médio e fundamental 1. Então, vamos registrar. Ensino médio, intersecção com fundamental 1, tem que ter um total de 20 pessoas. Sérgio, por que intersecção? Porque eu disse em questões anteriores que quando a gente utiliza o conectivo E indica intersecção de valores. 40 é a intersecção entre médio e fundamental 2. Então, ensino médio, intersecção com fundamental 2, tem que ter um total de 40 clientes. E 30 é a intersecção entre fundamental 1 e fundamental 2. Então, fundamental 1, intersecção com fundamental 2, tem que ter 30 clientes. E 10 é a intersecção dos 3. Então, ensino médio, intersecção
com Fundamental 1, intersecção com Fundamental 2, tem que ter 10 clientes. Ele quer saber quantos não compram nenhum dos três. Ora, não comprar nenhum dos três é a parte que está aqui fora, ó. Essa é a pergunta do exercício. Quantas pessoas eu teria aqui fora? Fora dos três conjuntos. Então vamos lá. A exemplo do que aconteceu em problemas anteriores, eu sempre começo o problema pela intersecção maior. E no caso, a intersecção maior é a intersecção dos três. Então eu vou vir aqui na região central e registrar 10 clientes. A intersecção dos três é onde cruzam as três cores. Muito bem. Agora eu vou fazer a análise para a intersecção 2 a 2. Então vamos lá. Médio confunde 1. Médio confunde 1. São 20 pessoas. Então no cruzamento da região verde com laranja tem que ter 20. Só que eu já marquei 10. Então vão me sobrar 10. Então, essas 10 pessoas eu marco aqui, ó. Médio confunde 2. Médio funde 2 é o laranja com o azul. Tem que ter 40. Como eu já marquei 10, estão faltando 30. Então, 30. Agora, funde 1 e funde 2. Funde 1, funde 2 é o verde com o azul. Tem que ter 30. Como eu já marquei 10, então estão faltando 20. Agora aqui eu coloco 20. Perfeito? Muito bem. Agora, nós vamos registrar os cantinhos que estão faltando. Quem são eles? Vamos começar aqui pelo médio. O total tem que estar 160 pessoas. Eu já tenho 30 com mais 10, 40, com mais 10, 50. Eu já tenho 50 aqui. Então, para 160, faltam 110. 110 com mais 50 vai me dar 160. O fundo 2 é 180. Eu tenho 30, 40, 60. Então eu já tenho 60. Para 180 faltam 120. E o fundo 1 são um total de 190, dos quais eu já marquei 40. Já marquei 40. Então para 190 faltam 150. Muito bem. Então agora eu vou somar todos esses números aqui e ver quanto que falta para atingir 500. Se é que falta alguma coisa, né? Então vamos lá. Aqui vai uma dica. Como o contorno do fundo 1 já tem 190 pessoas, então a soma do contorno verde é 190. É só você somar o que está fora. Então tu pega o 190, que é o total do contorno verde, agora soma tudo que está fora, ou seja, o 110, o 30 e o 120. Então coloca aqui o 110, coloca aqui o 120 e coloca o 30 também. Vamos lá. Essa soma aqui dá 300. Com mais 120 dá 420. Com mais 30 dá 450. Então esse somatório dá 450 pessoas. Então dentro dos círculos eu tenho 450 pessoas. Mas como o total é 500, então 500 menos 450 vão me dar 50 pessoas. E quem são essas 50 pessoas? É justamente a pergunta do nosso exercício. São pessoas que compraram material na papelaria, mas não são materiais que envolvem ensino médio, Fundo 2 e Fundo 1. Portanto, já que o problema pede exatamente isso, ó, mas os filhos não cursam nem o ensino médio, nem o ensino fundamental 1 e nem o 2.
Então, resposta dessa questão, 50 pessoas. Perfeito? Uma questão muito importante, é uma questão que cai com muita frequência em provas, que, portanto, você tem que treinar bastante esse tipo de exercício. Vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 6. Numa pesquisa realizada com 100 pessoas sobre a forma de se locomoverem para o trabalho, constatou-se que 45 usam ônibus, 51 usam automóvel, 32 usam moto, 18 usam ônibus e automóvel, 22 usam ônibus e moto, 15 usam automóvel e moto e 6 usam os 3 meios de transporte. Analisando os dados apresentados, conclui-se que os números de pessoas que não utilizam nenhum desses 3 meios é. Muito bem. Então, a exemplo do problema anterior, a gente vai fazer a representação dos dados em forma de conjuntos. Então, a gente observa a existência de 4 conjuntos novamente. Um primeiro conjunto simbolizando o total de pessoas. E os outros 3 simbolizando, respectivamente, ônibus, automóvel e moto. Então, nós temos um conjunto maior, que é o total de pessoas, e temos mais 3 conjuntos aqui. Então, vamos na sequência. O total, 100 pessoas. Vamos registrar aqui, ó, total de 100 pessoas. Aí nós temos o conjunto dos ônibus, simbolizando 45 pessoas. Nós temos o automóvel, simbolizando 51 pessoas. E nós temos a moto, simbolizando 32 pessoas. E ele está pedindo pessoas que não utilizam nenhum dos 3, ou seja, novamente ele está pedindo essa região que está aqui fora. Então, a partir de agora, é só a gente começar a registrar os valores a partir das intersecções. Então, vamos começar agora aqui, ó, pela leitura de baixo. Vamos lá. Pega a intersecção maior. A intersecção maior é essa daqui, ó. 6 pessoas usam os 3 meios. Marca o valor 6 aqui, ó. 6 vai lá no meio. Pode ver, ó, ele está cercado pelas 3 cores, ó, representando pessoas que simbolizam, ou representam, ou utilizam os 3 meios de transporte. Agora vamos para 15 usam automóvel e moto. Então vamos lá. Automóvel e moto é o verde com o azul. Tem que ter um total de 15, certo? Tem que ter um total de 15. Mas como nós já registramos 6, estão faltando 9. Então, esses 9 eu marco aqui, ó. Legal. Então, essa informação também já contabilizei. 22 usam moto e ônibus. Então, moto e ônibus é o verde com laranja. São 22. Certo? Como eu já marquei 6, 22 menos 6 dá 16. 16 com 6 dá 22. Então, vou marcar 16 pessoas aqui, ó. Agora, nós vamos para 18 que usam ônibus e automóvel. São 18. Descontando as 6, sobram 12. Ônibus e automóvel é o laranja com o azul. Então, eu vou marcar 12 aqui, ó. Legal. Então, agora é só ver, somar todos e ver quanto que falta para atingir o total. Então, vou começar pelo ônibus. Eu tenho 12 com 16, dá 28. 28 com 6 dá 34. Como o total é 45, 45 tirando 34, sobra 11. Então, esses 11 eu marco aqui. Agora vamos para o automóvel. O automóvel é um total de 51 pessoas, das quais eu já marquei
12 com 6 dá 18. 18 com 9 dá 27. 27 para 51 faltam 24. 27 com 24 dá 51. Então essas 24 pessoas eu marco aqui, ó. E o total de pessoas que usam moto é 32. Como eu já marquei, 22 com 9 dá 31. 22 com 9 dá 31. Então está faltando apenas uma. Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou somar todos os números. Evidentemente que o conjunto azul é o maior, já tem 51 pessoas. Então, dentro do contorno azul eu já tenho 51 pessoas. Eu vou somar o que está fora do contorno azul, ou seja, 11, 16 e 1. Então, 11, 16 e 1. 2, 8, 9, 6, 7. 79. Como o total é de 100, pessoas representam pessoas que não utilizam nenhum dos 3 meios de transporte. E isso nós vamos encontrar na alternativa letra B de bola. Então é importante você perceber essa rapidez aqui na soma, né? Claro, você pode sair somando todos eles aqui, não tem problema, né? 1 com 9 dá 10, né? Aí 10 com 24 dá 34, 34 com 6 dá 40, 40 com mais 28 dá 68, com mais 11 dá 79, para 100 faltam 21. Perfeito? Então, alternativa letra B. Vamos para a nossa próxima questão. Dos animais que vivem no determinado zoológico, verificou-se que 41% são carnívoros, 51% são mamíferos, 36% vivem em grupo, 7% são mamíferos e carnívoros, mas não vivem em grupo. 5% são carnívoros e vivem em grupo, mas não são mamíferos. E 8% são mamíferos e vivem em grupo, mas não são carnívoros. Se apenas 12 animais são mamíferos, carnívoros e vivem em grupo, então o número de animais desse zoológico que vivem em grupo, mas não são carnívoros é. Muito bem. Então, nós vamos sintetizar nossas informações aqui e à medida que eu for lendo o exercício novamente, a gente vai trazendo isso para o nosso desenho. Por falar em nosso desenho, no nosso diagrama, a gente identifica 4 grandes conjuntos. O zoológico é um primeiro conjunto, carnívoros é um segundo conjunto, mamíferos um terceiro e animais que vivem em grupo um quarto. Então nós temos 4 grandes conjuntos aí. Por isso nós vamos representá-los assim. O conjunto maior simbolizando o zoológico. E depois nós temos os carnívoros, os mamíferos e os animais que vivem em grupo. Então agora eu vou transportar esses números para cá. Perfeito? Como sempre fizemos em todas as questões. Então, ele fala que carnívoros são 41%, que mamífero representam 51%, e que animais que vivem em grupo representam 36%. Então, conferindo, 41, 51, 36. Perfeito. Agora, atenção na informação. Mamíferos e carnívoros, mas não vivem em grupo. Mamífero e carnívoro é essa região aqui, ó. Só que não vivem em grupo é descontando a região verde. Então, esse 7% eu marco ele aqui, ó.
7%. Esse pontinho amarelo simbolizam animais que são carnívoros, que são mamíferos, mas estão fora daqueles que vivem em grupo. A mesma coisa eu vou fazer para essa análise. 5% são carnívoros e vivem em grupo. Carnívoro e vive em grupo, mas não são mamíferos. Então aqui eu coloco 5%. E 8% são mamíferos, vivem em grupo, mas não são carnívoros. Então nessa região aqui eu simbolizo 8%. Muito bem. Atenção agora. 12 animais. Essa informação ela não está em porcentagem. São mamíferos, carnívoros e vivem em grupo. Ou seja, se eu fizer a intersecção dos três conjuntos, essa intersecção vai me dar um conjunto de 12 animais. Só que tem um detalhe. Não está em percentual, ela está em valor absoluto. Então, se ela tivesse 12%, eu marcaria aqui na região central. Mas ela está em valor absoluto. Então, essa região central, eu não tenho percentualmente quanto ela vale. Então, eu vou simbolizar aqui novamente, como a gente sempre faz. Eu vou simbolizar aqui por X%. E com isso nós seremos capazes de completar o restante do diagrama. Então vamos lá. Vou pegar aqui para a região laranja. O total é 41%. 7 com 5 dá 12. 12 para 41, faltam 29. Então aqui eu tenho 29 menos X. Vou repetir. 7 com 12, 7 com 5 forma 12. 12 para 41, faltaria 29, mas eu tenho um X a considerar aqui. Então 29 menos X. 7 com 8 dá 15. Certo? 7 com 8 dá 15. Se você pegar o 51 e descontar o 15, vai sobrar 36. Então essa região aqui é 36 menos X. Ok? Tem que ficar ligado nisso, não pode dar bobeira nessas continhas. Errou um númerozinho, errou uma continha, é o suficiente para a gente errar a questão toda. Beleza, vamos lá. 5 com 8 dá 13. 5 e 8 dá 13. 13 para 36, faltam 23. Então isso aqui é 23 menos X. Repetindo, 8 e 5, 13, 13 para 36, faltam 23. 23 com 13 dá 36, 36 menos X. Bom, a soma de tudo isso tem que dar o meu zoológico, ou seja, 100%. Então, ao somar todas as regiões, tem que dar 100%. E vamos fazer uma continha daquele jeito, né? Olha só. Como o maior conjunto é 51, então os valores que estão dentro da região azul, você já sabe que vai dar 51. Então marca aqui 51. Agora você tem 29 menos X, vamos colocar aqui, ó. 29 menos X. Você tem o 5. E você tem o 23 menos X. Então essa soma, esse somatório tem que dar 100%. Então vamos lá. 51 com 29, isso aqui vai dar 80. 23 com 5 dá 28. 80 com 28 dá 108. X com X fecha em 2x.
Isso tem que dar 100%. Então fica menos 2x igual a 100 menos 108. Portanto, fica menos 2x igual a menos 8. O que quer dizer, então, que x vale 4. No caso, vale 4%. Perfeito? Muito bem. O problema está pedindo que a gente identifique o número de animais desse zoológico que vivem em grupo, mas não são carnívoros. Então, vamos lá. Viver em grupo é o conjunto verde. Desconta os que são carnívoros, porque ele não quer os carnívoros. Então, eu vou ficar com a seguinte região. É esse contorno amarelo aqui, ó. São animais que vivem em grupo, mas que não são carnívoros. Então, é 23 menos x mais 8. Como x é 4%, então é 23 menos 4 mais 8. 23 menos 4 dá 19, com mais 8 dá 27. Então, são 27%. Só que a resposta não está em porcentagem, a resposta está em valor absoluto. Então, nós temos que lembrar que, lá no início do problema, 12 animais simbolizam 4%. Então, agora eu faço uma regrinha de 3. Se 4% simbolizam 12 animais, então 27% vão simbolizar x animais. Então o x seria 12 vezes 27 dividido por 4. O 12 simplifica o 4, dá 3. E 27 vezes 3 fecham em 81 animais. Então, alternativa letra D. Uma questão muito legal, muito trabalhosa, vamos assim dizer. Não é fácil, a interpretação dos dados é bem complexa. Mas a gente precisa resolver questões difíceis para que quando caem questões mais fáceis, a gente resolva com segurança e chegue no resultado na boa. Perfeito? Vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 8. Ao todo são 92 pessoas, entre arquitetos, urbanistas e engenheiros. Considere as informações a seguir com as respectivas legendas, e sabendo que uma pessoa pode exercer mais de uma dessas funções. A afirmação número 1 diz que arquitetos e urbanistas são apenas 15. A afirmação número 2, arquitetos e engenheiros são apenas 12. Engenheiros e urbanistas, apenas 7. Dentre aqueles que exercem apenas uma das funções, há 4 urbanistas a mais que os arquitetos e 4 engenheiros a mais que os urbanistas. 5. Os que exercem apenas uma função, ao todo, são 4 pessoas a menos do que aqueles que exercem as 3 funções. A partir dessas informações, é correto determinar que o número total de engenheiros. Então, está querendo saber quantos engenheiros tem nessa configuração aí. Muito bem. Então, nós vamos resumir as informações identificando 4 conjuntos. Ao todo, são 92 pessoas. Então, o primeiro conjunto é o conjunto geral. É o conjunto das 92 pessoas. Certo? Então, vamos marcar aqui, ó, 92 pessoas. Muito bem. O problema fala em arquitetos, urbanistas e engenheiros. Então, nós temos mais 3 conjuntos aí. Temos os arquitetos, os urbanistas e os engenheiros.
Legal. Agora vamos identificar as regiões. Olha só, nós temos uma série de regiões aqui, né? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regiões. Vamos identificar com atenção cada informação. Informação número 1. Arquitetos e urbanistas são apenas 15. Arquitetos e urbanistas apenas. Quando ele fala apenas, são pessoas que só exercem essas duas funções. 15. Então, arquitetos e urbanistas, 15. Então, eu marco 15 aqui, ó. Observe que essas 15 pessoas não exercem a função de engenheiro. Arquitetos e engenheiro, apenas 12. Arquitetos e engenheiro, apenas 12. Então, você vai marcar 12 aqui, ó. Eles são arquitetos, eles são engenheiros, mas eles não são urbanistas. E engenheiros urbanistas, apenas 7. Então, tu marca o 7 aqui, ó. 7. Perfeito? Muito bem. Dentre aqueles que exercem apenas uma das funções, essa afirmação é muito importante. Atenção para ela. Pessoas que exercem apenas uma função. São essas daqui que eu estou sinalizando pelo pontinho verde. Aqui são só arquitetos, aqui são só urbanistas e aqui são só engenheiros. Entre essas pessoas, há 4 urbanistas a mais do que os arquitetos. Então, se eu disser que eu tenho X pessoas como arquitetos, urbanistas eu tenho 4 a mais. Então, eu digo que é X mais 4. E os engenheiros são 4 a mais do que os urbanistas. Então, os engenheiros são os urbanistas mais 4. E você poderia representar como sendo x mais 8 também, não tem problema algum. Legal. Vamos para a 5ª informação. Os que exercem apenas uma função, quem são os que exercem apenas uma função? São ao todo 4 pessoas a menos do que aqueles que exercem as 3 funções. Ou seja, ele está dizendo que aqueles que exercem uma função é igual àqueles que exercem 3 menos 4. A quantidade de pessoas que exercem uma única função são 3 menos 4. As 3 funções menos 4. Correto? Então vamos lá. Uma função é essa turminha do pontinho verde. Então, x mais 4 mais x mais 8 é igual aos que exercem as 3 funções, vamos chamar isso aqui de y, menos 4. Portanto, x mais x totalizam 3x, 4 com 8 totaliza 12, é igual a y menos 4. Conclusão, se eu passar o 4 para cá, você diz que 3x mais 12 mais 4 é o valor do y, ou seja, o y vale 3x mais 16. Ora, onde que eu marco 3x mais 16? Vou até fazer aqui em outra cor, para que fique bem destacado. Y é a quantidade de pessoas que exercem as 3 funções. Aqui o centro é o y. E segundo o nosso cálculo, ele vale 3x mais 16. Pronto. Então agora, somando tudo, tem que dar os 92. Com isso eu serei capaz de achar o valor de x. E a partir do valor de x, eu consigo responder qualquer pergunta. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro vamos somar as letrinhas para ficar mais fácil. X com x formam 2, com mais 3 formam 5,
com mais 1 forma 6. Então eu tenho 6x aqui. Mais. Agora vamos pegar a parte numérica. 15 com 4 dá 19. 19. Eu tenho 19 com mais, vamos fazer assim, ó. 16 com 4 dá 20. 20 com mais 15 dá 35. 35 com mais 12 vão me dar 47. 47 com mais 7 dá 54. 54 com mais 8 dá 62. Então a soma de tudo isso tem que dar 92. Vamos repetir. X, 3x e x. Essa soma vai me dar 2, 5, 6x. Está aqui. 16 com 4 dá 20, com mais 15 dá 35, 35 com 12 dá 47, 47 com 7 dá 54, com mais 8 dá 62. Passando para lá, a gente vai encontrar que 6x é igual a 92 menos 62. Ou seja, 6x é igual a 30. Portanto, x vale 5. Então, aquilo que nós não sabíamos no início do problema, agora nós já sabemos que o x vale 5. Como o problema quer saber o total de engenheiros, ele quer saber o conjunto verde. Então, vamos lá. Muita calma agora. Vamos pegar o conjunto verde. O conjunto verde tem o 3x mais 16. Como x é 5, 3 vezes 5, 15. Com mais 16 dá 31. Tem o 12. Tem o 7. E tem o x, que é 5. 5 com mais 4 dá 9, com mais 4 dá 13. Então vamos fazer essa soma. 13 com 7 dá 20. 20 com mais 12 dá 32. 32 com mais 31 vai me dar 32. 20, 32 com mais 31 vai me dar 63. Então, resposta, nós temos 63 engenheiros nesse grupo de profissionais. Também trata-se de uma questão de um alto nível, uma questão que é mais complicada, mas volto a frisar, né? É importante que a gente resolva questões assim. Vamos para a nossa próxima questão. Certo concurso oferecia vagas para candidatos com ensino médio completo e vagas para candidatos com nível superior. Nesse concurso inscreveram-se 1.080 candidatos, 1.050 candidatos, desculpe, sendo 580 são homens. Então vou marcar aqui, ó. Eu tenho um total de 1.050 candidatos, 1.050. Eu não sei por que eu estou com 80 na cabeça. São 1.050 candidatos. Claro, separado entre homens e mulheres, sendo que os homens são 580 e que, portanto, a quantidade de mulheres seria 1.050 menos 580. Perfeito? Né? Nós estamos partindo do pressuposto que você tem 1.050 candidatos. Desses 1.050 candidatos, 580 são homens, o que diz então para nós que 470 são mulheres. 470 com 580 formam 1.050. Ok. Aí ele fala o seguinte: entre os inscritos, 210 tinham curso superior. Então vou marcar aqui, ó. Ensino superior são 210.
e que ensino superior, e 380 mulheres têm apenas o ensino médio. Então, ensino médio, mulher com ensino médio, são 380. Com base nisso, ele quer a quantidade de inscritos homens. Bom, tem várias maneiras de fazer, a gente poderia continuar fazendo assim, mas como a nossa ideia é trabalhar com diagrama, com desenhos e tal, eu estou propondo a seguinte maneira de resolver a questão. Olha só, isso pode ser bastante útil em outras questões. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui os homens e nós vamos colocar aqui as mulheres. Nós vamos colocar aqui ensino médio e aqui nós vamos colocar ensino superior. Bom, eu já sei que tem mulheres com ensino médio 380. Então eu marco 380 aqui, ó. Então essa informação a gente já registrou. Agora, como o total de homens é 580 e desses 580, os outros 470 são mulheres, então olha a continha que eu vou fazer aqui. Se o total de mulheres é 470 e 380 tem o ensino médio, significa que mulheres que com ensino superior vai me dar 90. Então eu tenho 90 mulheres com ensino superior. 90 com 380 dá 470, que é o total de mulheres. Mas o texto fala que com ensino superior tem 210 pessoas. Quando ele fala ensino superior, quando ele fala ensino superior, ele não está discriminando se é homem ou mulheres. Então, se eu pegar 210 e descontar 90, que são mulheres, o que vai acontecer? Você vai pegar 210, descontar 90. Se aqui fosse 100, daria 110. Então dá 120. Quem são esses 120? São homens com curso superior. Mas o total de homens é 580. Então, se eu tenho 580 no total e eu desconto 120, vai me sobrar 460. Perfeito? Então, com isso, nós achamos todas as possíveis perguntas que ele poderia fazer. Homens com ensino médio, homens com ensino superior, mulheres com ensino médio e mulher com ensino superior. O diagrama nos ajuda a organizar o pensamento. Como ele está pedindo homens com ensino superior, a resposta é 120, e isso se encontra na alternativa letra D. Vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 10. Em uma empresa com 40 funcionários, um funcionário é considerado novo quando está na empresa há mais de 5 anos e é considerado antigo quando está há 5 anos ou mais. Atualmente, há 14 funcionários novos na empresa, 18 funcionários com curso superior e 16 funcionários antigos que não possuem curso superior. O número de funcionários novos no curso superior é... Muito bem, então vamos registrar aqui, ó, como a gente sempre faz, né? Vamos dar uma selecionada dos dados. O total de pessoas na empresa é 40. A gente observa que tem funcionários novos e, consequentemente, funcionários antigos. E o texto fala que são 14 funcionários novos. Outra coisa que o texto fala, que são 18 funcionários com curso superior. Então, vou marcar aqui curso superior, são 18.
Consequentemente, tem funcionários aí que não têm curso superior. Então, sem curso superior. Então, essa organização nossa aqui, nos remete à existência de 4 situações. Eu tenho funcionários novos com curso superior, funcionários novos sem curso superior e a mesma coisa para os funcionários antigos. Então, é uma questão muito parecida com a questão anterior, onde a gente vai utilizar o diagrama para reforçar essas ideias aí. Ok? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, funcionários novos e, consequentemente, funcionários antigos. Aqui, vamos colocar curso superior e aqui sem curso superior. E agora vamos registrar as informações. O texto fala que o total é de 40 pessoas, sendo novos 14. Ora, senhores, se eu tenho 14 funcionários novos, significa que 40 menos 14, ou seja, 26 funcionários são antigos. Desses 26 funcionários antigos, ele colocou aqui, ó, funcionários com curso superior 18 e 16 funcionários antigos não possuem curso superior. Então, desses 26, se eu descontar os 16 funcionários antigos que não têm curso superior, ou seja, 10, são funcionários com curso superior. Então, superior são 10, vamos marcar aqui, superior são 10, e aqui são 16. Funcionários antigos sem curso superior são 16. Então, funcionários antigos com curso superior são 10. Como o texto informa que tem 18 funcionários com curso superior, então aqui basta fazer 18 menos 10, ou seja, 8. Como o total de funcionários novos são 14, 14 menos 8 formam 6. Então, esses são os números que compõem o nosso problema. Eu tenho funcionários novos com curso superior 8, funcionários novos com sem curso superior 6, totalizando 14 funcionários. Funcionários antigos totalizam 26, dos quais 16 não têm curso superior, logo 10 têm. A pergunta é o número de funcionários novos com curso superior. Novos com curso superior, resposta 8. Alternativa, letra B. Essa é a resposta. Perfeito? Espero que você tenha gostado da aula. Não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like, faça um comentário e compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas. Só assim nós iremos crescer dentro da plataforma do YouTube e poderemos estar sempre disponibilizando novos conteúdos a toda semana. Um forte abraço e tchau, tchau.